primeira página. Está perfecto, entonces. Yo espero, entonces, es solo para quitarme la duda. Muchas gracias. Sim, sim, Ya estamos grabando. Bienvenido, hermanos, y tienen la palabra, profesor. sim. Vamos compartilhar a classe de la... Oh, perdão. La lección 26. Muy bien. Creo que los hermanos ya tienen la grabación de Pastor Marcos Mercado, lunes pasado, de la lição 26. São os infinitivos. Vamos fazer um repasso de infinitivos para que possam memorizar melhor e também fazer os exercícios. O infinitivo não é um modo verbal muito difícil, não. É um modo verbal muito fácil, pero tem algumas formas que tem que gravar, certo? Então, vocês não terão maior dificuldade para compreender o que é o infinitivo. Que Deus bendiga a todos. Bem, o vocabulário, né? Empieza com o deve, é necessário, um deve, né? Do que eu, me parece, o yo supongo, pienso, considero, viene del docetismo, do que eu. Duna mai, yo soy capaz de, yo puedo, ¿eh? Viene de dunamis o dinámica. Es un verbo que tiene dos lições que vamos estudar neste grego 2. Hay un telo, yo quiero, yo deseo. Es un verbo con la terminación omega. Mira que dunamai es un verbo que tiene una terminación diferente de omega. Es la terminación mai. Y los verbos como telo sigue la terminación de los verbos del paradigma luo, que es terminación ômega. Entonces, hay verbos con a mayoría de los verbos con la terminación ômega y pocos verbos con la terminación mai, ¿cierto? Melo, yo estoy a punto de, está destinado, né? É também um verbo de la terminação ômega. Hamartia, mira que tem um acento rudo. Hamartia, pecado. Então, és um substantivo, claro. Substantivo de la segunda declinação. És um substantivo feminino. Hamartia. Mira que la declinación de este sustantivo é hamartia, hamarties, hamartie, hamartian, certo? Singular. É o mesmo que oikia. Telema, totelema, voluntar, desejo. A forma do genitivo é telematos, certo? Então, telema, teleumatos, teleumati, teleuma. É um substantivo de la segunda declinação, neutro, certo? Como pneuma, né?
Entonces, grama, ¿eh? Entonces, es un sustantivo de la segunda declinación, neutro. Rimation, rimation, to rimation, também um substantivo neutro, vestido, abrigo, capa. To ploion, também um substantivo de la segunda declinação, neutro, como biblion, certo? Então, tecnon, barco. Pro é uma preposição que é usada com o caso renitivo, antes de, delante de, ou de antemano. E hostes, de modo que, com o propósito de, assim como. Alguma dúvida? Se tem alguém neste hora? No. No, por ahora no, profe. Gianluca? Todo bien, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quem mais está aqui? Estoy yo, Mayra. Buenas noches, profe. Bueno, Buenas? y está Pablo, mi esposo. Muito bem. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Buenas Dios noches, pastor. lo bendiga. Sim, muito bem. Buenas noches a los demás también. Hermano Sim, Gianluca, buenas noches. Buenas Y noches, hermano. graças. nuestro operador de turno. ¿Cómo es su nombre, hermano? Pastor Mauricio. Sí, buenas noches. Un Buenas gusto, noches, Pastor hermanos. Mauricio. Bienvenidos. Muito bem. Ustedes já miraram a gravação de Pastor Marcos Mercado? Bueno, yo estuve en la clase. Yo estuve toda la clase Ah, el día lunes. muito bem. Yo no Então, estuve en la, vamos. yo no estuve en la clase porque no teníamos electricidad, pero sí la vi hoy. Muito bem. Que bueno. Que foi gravada, né? Então, é possível acompanhar. Sí. Graças a Deus. Então, segue também dos tablas com as respostas de los ejercicios de los hermanos, ¿sí? Eu puso estas tablas para que puedan acompanhar cada lição. Cada lição chega hasta 30 pontos. Então, vocês podem mirar. Se tem alguma pergunta, pode ser em particular, chamar em WhatsApp, sim? Muito bem. Agora vamos mirar as formas dos infinitivos. Temos infinitivo, que é um modo presente, tempo presente. É até um pouco assim não é tão comum, não? Hacer uma relação de infinitivo com tempo, certo? Porque infinitivo é um modo. Luego, em grego, há também uma relação entre o modo infinitivo e o tempo presente e o tempo auristo, certo? Então, temos estes dois tempos. E, pero o tempo auristo do infinitivo não significa passado, como é o próprio, como é próprio do auristo. Recuerda que auristo é um tempo do passado que tem uma ação pontilinear, certo? Então, o auristo infinitivo não significa passado, certo?
Vamos compreender a formologia do infinitivo. Primeiro vamos mirar as características, as formas do infinitivo. O infinitivo presente tem também vozes, ativa, média e passiva. E uma forma também que é semelhante à média passiva, chamada deponente, certo? Então, lien, estar desatando. Liestai, ser desatado. Por eu estai, estar sendo. Então, eh, mira que por eu estai viene do verbo por eu mai, né? Já és um verbo deponente, certo? Então, a terminação do infinitivo é ei, estai e estai. Ou então, ei, tai, tai. Infinitivo deu primeiro auristo. Ativa, média, passivo e deponente, forma média, e também tem deponente, forma passiva. Então, lisai, desatar, ou melhor, lusai, como pronuncia pastor Marcos Mercado, né? Lusastai, desatar-se uno mesmo. Lutenai, ser desatado. Por eu sastai, ir. E por eu tenai, ir também. Então, não é, tem uma terminação de infinitivo, não é um tempo de passado, certo? Pero conserva uma forma por causa do sai, né? Mira que auristo é sa, é um sufixo. Sufixo que está junto com o tronco, então li, sa. Acá na forma passiva de auristo, lite. Saca o sa e põe o teta, né? Te. Por eu sa, por eu te. Então, mira, ei, sa, tai, tai. Sai, forma do auristo. Sai, tai, nai, tai, nai. Então, a forma passiva acompanha também o deponente passivo, pero acá tem o te, que é o sufixo deponente de passivo, certo? Muito bem. Como tem acá também o te, né? Tenai, tenai. Então, é o tronco e mais a forma passiva, auristo. É o tronco e a forma passiva de auristo, certo? Alguma pergunta? No, profesor. Bueno, Yo tengo una pregunta. por favor. Este, ajá, ¿por qué el deponente en forma media y el deponente en forma pasiva tienen el mismo significado? ¿Por qué se traducen los dos ir? Sim. Mira que todos os deponentes, né, sempre tem uma ação, a forma é deponente, né? Pero o significado sempre segue com uma forma normal. Solo cambia la forma. Por Entonces, ejemplo, al momento de traducir, se traducen igual. sim, porque tem a mesma ação. A ação é a mesma. Pero cuando es pasivo, no siempre debemos colocar el verbo ser con el otro verbo en participio. No sé si Bueno, habrá alguna oración que sea de ejemplo. Ajá, si tendrá algún ejemplo, porque es que eso no lo entiendo. bueno, mira, ah,
Este poreu sastai procede da forma do dicionário poreu mai, Ajá, correto? sí, Então, poreu mai. Porém, mai é, eu estou indo, né? yo Então, voy. eu vou, muito bem, não indo, perdão. Então, porém, mais eu vou. Então, ah, mira que porém, mais tem uma forma. Esta forma é diferente do verbo liou, porque tem uma forma que termina com mai. Ajá, A forma cambia, pero o significado é o mesmo. Por exemplo, luou, desatar. Porém, mai, chovoi, show desato, né? Luou, show desato. Porém, mai, chovoi. Então, o verbo porém, mai não tem uma terminação ômega, tem uma terminação mai. Então, é chamado de deponente. Então, o que cambia é a forma, pero o significado é o mesmo como um tempo presente, verdade? É o mesmo. Disculpe, profesor, porque más o menos entiendo lo que dice la hermana Mayra, pues por lo menos en las palabras anteriores, en la activa, por lo menos lusai es desatar, es la voz activa. La voz media es lusastai, que es desatarse, pero la pasiva no dice desatarse, dice ser desatado. Si pasamos ese mismo concepto a los deponentes, Ah, la forma sim, media sería ir, pero la pasiva probablemente pudiese ser yo voy o él sí. va. ah, sim, perdão. Muitas graças, irmão. Então, esta tradução acá é, por exemplo, se é média, é ir-se, uno Correcto. mesmo, certo? Ir-se, uno mesmo, que é próprio de um sentido de voz média, que pratica a ação e recebe, certo? Ujú, São a forma média conserva. É que acá não tem toda, não foi complementado. exacto, ajá. Entonces, por eso era mi duda, porque entonces será, o sea, Ah, si en la forma media sería ir uno mismo. sim, é Ok, correto. ok. Irse. Exato. Y en la pasiva sería que irse, A Si es passiva tercera persona, se va. se que va. está sofrendo la ação. O A sea, Sí, forma tomando porque, como passiva, ejemplo, tomando el ejemplo en el pasivo que está ahí mismo en ese cuadro, que es ser desatado. En este caso, ir, como es un verbo, habría que utilizar se va, me voy, él va, ella va. porque la passiva, o sujeito sofre la ação. ujú, sí. Como poderíamos dizer em espanhol, se chovoi é ativa, né? La média chovoi para mim, né? E la passiva, como poderíamos dizer? En tal caso sería me llevan, porque, Ah, Ah, claro, porque si no lo estoy haciendo yo, sino que otro lo está haciendo por mí, sería me llevan. sim, tá certo, tá correto. Mm. Como este é O si no, infinitivo, fue llevado sería también una foi posibilidad. Ah, levado, sí, hermano, exacto, soy llevado. Sí, sí, sí. Ujú. Excelente, sí, sí. exatamente, porque Ajá, lativa o sujeito pratica a ação. La voz, exacto. la voz média, o sujeito pratica e sofre. Ujú, ujú. La Sí, voz passiva, o sujeito sofre, solo sofre a ação.
Exacto, sí, pero es como dice el hermano Mauricio, sí, soy llevado. Lo que pasa es que como en las dos dice ir nada más, eso me confundió. Pero Sim, ahora, sim. ahora sí, gracias. Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Então, um infinitivo é um substantivo verbal. Significa que a própria forma não limita ao sujeito do evento, a uma persona ou número em particular. Em contraste com o verbo finito, está muito limitado. O verbo finito é muito limitado. Por exemplo, o verbo liou. O verbo liou é um verbo muito limitado, né? Ego, como só tem o sujeito, né? Yo desato, yo tengo, por exemplo, né? A forma do infinitivo não segue persona, não tem uma forma com uma persona, tampouco um número, singular ou plural, verdade? Então, mira que só tem uma forma para todas as pessoas. Yo, então, yo liei, uh, tu liei, ele ou ella liei, nós outros liei, vós outros liei, ustedes liei. Então, não tem uma, não segue com uma forma, com um número, tampouco persona, certo? É o infinitivo, só tem uma forma, pero pode ter um sujeito de qualquer persona ou número, verdade? De aqui que há solo umas poucas formas infinitivas que aprender, las quais se reduzem a quatro terminações: ei, stai, ai e nai, que são próprias desta. Ei, então, usado para a forma ativa, stai, tanto para a média passiva como deponente del presente, e lá forma sai, tai, nai, certo? Então, só tem estas formas, como segue acá. Las terminações do infinitivo estão adjuntas aos troncos verbales, certo? Presente, auristo e perfeito. Este perfeito tem, é muito raro, certo? O que nós outros estamos aprendendo é presente e auristo. Perfeito ocorre, creio, duas vezes, solo, né? Bueno, la forma do dicionário. Agora eu vou pedir para um de ustedes dar a forma de. São três que estão acá com nós outros? São os três? Sí, Sí, pastor, todos de así Venezuela. es. Bueno, então vamos poner acá três verbos para cada um, começando com Poel, pronunciando a forma do dicionário, presente do infinitivo e auristo do infinitivo. Quem pode começar? Las damas primero. Sim, Ah, por favor. eso no es justo, ¿eh? Las Cuando le damas de conviene, cortesía. las damas primero. Sí. Hay que ser caballero. Ok. Poieo, poiein, poiesai, poiesai. Genau, genan, genesai. Plero, pleroum, plerosai, plerosai. Muito bem. Outro. Ok, ahora venimos nosotros los caballeros. Coveo, Mai, Coveis, Tai, Cove, Tenai o Cove, Sastai. Lambano, Lambane,
la veí, ginomai, ginestai, ginestai. Muy bien. Otro. Ok, continúo. Meno, menein y meinai. Continúa con anabaino, anabainein y anabenai. Y la tercera palabra es ginosco, ginoskein y creo que ahí falta una letra. Debería ser ginomai. No, es Ahí glonai. sería lomai, Ginonai o lomai, lonai, Gnonai. Gnonai. lonai. Ginonai. Listo. Perfecto. Perfecto. Eh, Yo voy a leer los tres restantes. Eimi, Einai. Zao, Zen. Oida, não tem forma de presente, pero tem forma de auristo. Eidenai. Então, mira, tem o tronco, poier, né? E acrescenta o ei, que é próprio do infinitivo, para presente, forma de infinitivo presente. Então, acá há uma, uma fusão de ao com ei. Então, queda-se ao, an. Acá também, há uma fusão com ei. Então, queda-se o. O mai também com ei, estai. O mai tem a forma de deponente, né? Como o poré o mai, né? Então, estai. Lambano. Lamban ao tronco segue hasta unir. Então, lambanei, certo? Este é um verbo irregular, ginomai. Então, ginestai. Meno, é o tronco, men, mais, em, menem. Anambaino é o tronco, saca lá ômega e acrescenta anade o ei. Então, anabainei, certo? Gnosco, saca lá ômega, gnosquem. Então, os verbos regulares é mais fácil de compreender, identificar o infinitivo, certo? Pero os verbos irregulares, como em mi, né, oida, e os verbos, ah, outros verbos que têm uma contração, não é tão fácil de compreender, porque o que agrega é o tronco, é o ei. Agora, para outras terminações de deponente é os tai, certo? Ó, tai, tai, tá certo? E como também segue para a forma auristo, né? Sai, 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 ah, tenai, sastai. Este é um verbo regular que tem forma de presente irregular, pero quando é para o tempo auristo, a forma é irregular. Isso também pode passar, certo? Esse também é um verbo regular. Então, genestai, meinai, né? Anabenai, gronai. Muito bem. Bueno, este vamos mirar depois porque trata do namai, certo? Acá só uma introdução deste verbo.
o verbo deponente do na mais é irregular em el tronco presente e no sentido de que su vocal variável é uma alfa em lugar de ômicron ou epsilon. Por exemplo, dunamai. Mira que está subrachado este alfa. Dunatai ou dunameta. De outra maneira, suas terminações del presente e deponente são regulares, com la excepção de la forma de la segunda persona del singular alterna dunastai. Este vamos mirar em outro tempo, outra lição. Muito bem. Hablamos um pouco do tempo perfeito do infinitivo. Que diz a respeito deste? Aunque o perfeito do infinitivo liô mesmo não ocorre no Novo Testamento, suas formas são leli, lelukenai, voz ativa, lelu, lelustai, voz média ou passiva. Se utiliza o tronco perfeito, reduplicado e a forma média. Então, li é o tronco. E le é a reduplicação. E, e a forma que é a forma de perfeito, certo? Então, os perfeitos do infinitivo não são tão comuns no Novo Testamento como os outros tempos verbais. Ocorrem só 38 vezes, com 30 verbos diferentes. Vamos mirar então. Então, é muito pouco. Estes são alguns de referência. Então, apólio. Mira que é um verbo composto. Tem uma preposição, um verbo e outro verbo. Então, um verbo com uma añadido a uma preposição. Então, onde segue a reduplicação? Antes, antes de la preposição. Porque quem lleva a reduplicação é o verbo. Então, a pó, que é a preposição, mas le, que é a reduplicação, mais li, que é a forma, é o tronco do verbo, certo? Então, acá tem várias partes que compõem este verbo, certo? Então, apolelistai. E estai é a forma de perfeito infinitivo, certo? Tradução: haver sido despedido. Ginomai, ginenestai, haver chegado a ser. Ginosco, egnoskenai, haver chegado a conhecer, certo? Lego, eirekenai, haver dito. Eurisco, eurekenai, haver encontrado. Blepo, o oral. Eu, eurakenai, haver visto. Plero, ou pleru. Pe, plerokenai, haver cumprido. Poel, pepoenekenai, haver hecho. Peito, pepoitenai, haver quedado convencido. Prazo, ou peprakernai, haver praticado. Alguma dúvida com estas formas? ¿no?
Yo no. Entonces, tiene que gravar qual é a composição del perfeito, né? Então, ele vem com uma reduplicação. E esta reduplicação segue antes del tronco del verbo, certo? E depois del tronco do verbo segue lá terminação de perfeito, del infinitivo, certo? Muito bem. Antes de passar a la sintaxe de los infinitivos gregos, uma peculiaridade do grego é que o sujeito do infinitivo se expressa em no caso acusativo e não é o caso nominativo, como nos verbos finitos, certo? Então, o uso do sujeito, né, sempre estará em caso não nominativo, sino do caso acusativo. Qual é o caso acusativo é que tipo de objeto? Directo. Direto, muito bem. E o caso dativo? É o indireto, Indirecto. indireto. Como nós outros traduzimos o dativo de liu, De luo? luo. Qual é Para. a tradução? Siempre decimos o a o para. O a ou para. Muito bem. E se for do caso acusativo, solo de exato, né? Sí. Muito bem. Então, tem que compreender, né, os casos. Creio que a hora já conhece bem, né? Nominativo, sujeito. Genitivo é possessão. Ujú. Dativo, objeto indireto. E acusativo, objeto direto. Muito bem. Então, por exemplo, dei me cai Roma e dei. Me será necessário ver. Então, esse edei, ele tem uma forma de acusativo, tá certo? Me é necessário ver, ver, ver também Roma, certo? Então, esta forma do em, do infinitivo, aparece no caso acusativo, certo? É necessário ver, ver Roma, por exemplo. Aqui está outro exemplo onde o acusativo é sujeito de um passivo do infinitivo. Dei ao tom apoquitantenai. Deve morrer, certo? Apocalipse 11:5. É menester que ele seja matado, deve morrer. Então, o, o uso sujeito de los infinitivos não aparece, sim são os do caso acusativo. Sempre se expressa o sujeito do o sujeito do infinitivo se expressa no caso acusativo, certo? Com esta expressão, necessário ver ou necessário morrer. Então, morrer
acá, né, que é apoquitanetai, morrer, tem uma forma de acusativo. O sujeito tem uma forma de acusativo. Assim como os particípios são adjetivos verbais que têm característica tanto do verbo como do adjetivo, também os infinitivos são substantivos verbais, né? Então, particípios são adjetivos verbais. Já vimos. E o infinitivo? Os infinitivos são substantivos verbais, né? Vamos mirar algum exemplo, né? Por este aqui, de Shakespeare, né? Ser ou não ser, tá certo? Então, é uma relação de um, de um substantivo verbal. Outro, emoigar tom, tom zeon, né? Ah, zen está em infinitivo, né? Porque para mim, viver, viver está em definitivo, zen, certo? Miramos este verbo há pouco atrás, não? Sim. Creio que este, este, sal, vivo, zen, viver, que é a forma do presente do infinitivo, certo? Muito bem. Então, estamos aqui nesta forma, porque para mim, ah, El não vivir. tem o verbo em mim, estim, não tem, pero supongo que é dito, né, com o verbo em mim, né? Porque gar, que é lá porque, pois, uma, uma conjunção pós-positiva, né? Gar, porque, emoi, para mim, remoi, para mim, que é um pronome, né? Para mim, emoi, para mim, tô viver, né? Vamos depois explicar por que tem esse to acá também, certo? Então, para mim, para mim é eu viver é Cristo e para eu morrer é ganância, certo? Muito bem. Então, acá tem dois infinitivos. Este também está na forma do infinitivo. Então, vocês devem haver notado que os infinitivos de Filipenses 1:21 estão precedidos por o artículo to, devido a que os infinitivos são substantivos verbais, têm gênero, caso e número. Os gregos consideram os infinitivos como neutro singular, já que os infinitivos designam acontecimentos, que são coisas mais bem que personas. Assim, o infinitivo pode ser modificado por los artículos singulares neutros, to, tu ou to, certo? Então, o nominativo é o renitivo e o dativo, dependendo do uso do caso. Quando o infinitivo é modificado desta maneira, se chama um infinitivo articular. Os infinitivos articulares são, em sua maioria, utilizados como objeto de várias preposições, né?
Finalmente, devido ao que um infinitivo é uma parte verbo, pode tomar um sujeito ou objeto direto, a ser modificado por advérbio ou frases preposicionais. Isto ustedes podem mirar em los ejercicios. Bueno, quanto o uso do infinitivo, sigue esta parte complementária, certo? Cláusula de propósito. 3, cláusula de resultado e com preposições. Isto está muito bem explicado por professor Marcos Mercado. Tem que mirar o áudio e o vídeo de professor Marcos Mercado para ah, conhecer mais a respeito disto, certo? Vamos passar para os exercícios. Então, encerrem nos círculos infinitivos e logo haga suas análises gramaticais. Vamos só na primeira parte, né, de nossa classe de hoje, né? Ustedes podem mirar, cada um pode mirar uma linha, certo? E pode dizer se quais os verbos estão na forma do infinitivo. Querem começar? Alguém? En la primera, agapán. Agapen. Este é infinitivo? Agapán, agapán. Es la, no, la tercera, la que está después de Basilei, agapán. Esa. Agapan. Solo esta? Yo creo que la primera también, Yo, porque termina en sí, EI. yo diría que por la terminación de en, esa again sería un infinitivo. Exacto. Perfeito, perfeito. Outro, a segunda linha. Balein también Vale, termina en EI. Perfeito. Outro, a terceira linha. La primera que es logistenai. Mm, Logistenai. Muito bem. Tem mais outra? La tercera termina en ergues, estai. Muito bem. La quarta. grafai, 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 no. La última La termina en última, EI. Sí, la la última, última, ajá. ¿no? Sí, la última. Periseui. Ujú. Sí. Solo esta? Não tem mais outra? Um, Esta é uma irregular, não é tão fácil de identificar. ok. E a última? Mm, Esa es la primera, Graphite. grasa y Gracias. Craxai. Crackside. grasa Craxai. Porque é um xi. Então é craxai. Cra- grasa. Crackside. É Ujú, craxai. Muito ujú. bem. Vamos lá. O uso. Haga coincidir
coincidir las frases griegas con la descripción sintetizada. Más de un ejemplo de cada uno de ellas es posible, ¿eh? Entonces, es, ustedes pueden, eso nosotros não hablamos. Vamos tentar hacer. Por ejemplo, esto lisai. Sería que Debería ser infinitivo articular porque tiene el artículo to antes. esto infinitivo Articular, digo yo, no sé. sería A, Por- B, C, D, E o F. Yo digo que la C porque tiene el artículo to antes del infinitivo. No, Ah, no bueno. es, no es. ¿Y cómo lo Es de reconozco? propósito. Este é de propósito. E Pero, também de resultado. pero ¿cómo lo reconoce? Porque acabamos de ver que si tiene el artículo, entonces se le llamaba infinitivo articular. Entonces no sé. ¿Cómo sabe que es de propósito? Porque eu estou acompanhando lá na página 317. Eu penso também que poderia ser um infinitivo articular, pero o resultado das respostas, página 317, só tem dois possíveis, que é cláusula de resultado e cláusula de propósito. Mm, Pero ustedes não necessitam mirar a página 317. Só um instante que eu vou enchufar mi celular, mi computadora. mm. Aquí estoy raspado porque no sé. No es tan difícil, ¿eh? No sé por qué esa es de propósito. No sé. Debe haber alguna manera de explicar. Mm, Mira que eis ok. para, essa é uma preposição, Ajá. certo? Ujú, Para lisai, para desatar, né? Então, acá, quando tem ah, este infinitivo, né? Para desatar, isto tem uma função de propósito. Para quê? ujú, Para quê? Né? Eis, para quê? Então, propósito, o resultado. O ujú, que tem que compreender também ujú, que lá o uso do infinitivo com la preposição está seguindo uma destas cláusulas, umas destas coisas, uns ujú, destes usos. Então, é importante compreender o significado de la preposição. ok. Sí, yo solamente vi el artículo y pensé, ajá, bueno, Este es el ejemplo Não, que fue tem más que lógico. mirar a preposição. claro. Mira este, por exemplo, de é necessário desatar. Qual que seria? Es necesario. É Mm, necessário desatar. eh, complementario. Complementário, muito bem. Mm, Este, tu lhe sai de desatar. ¿cómo? Desatar. Bueno, ese es un artículo con con el infinitivo, ¿no? Exato. E é um artigo renitivo, né? Possessão. Esse também de resultado e propósito. Ah, pero ahí entonces, ¿por qué?
pero ahí no hay preposición. Ay, no. Acá não tem preposição. Acá sim, entoliei. Mm, Bueno, total que ninguno ha sido articular. Não, esse Tenemos varios C, pero entoliei ninguno ha sido articular. ay, no sé. seria em o desatar, né? No desatar, em mas o para, em mas para, seria no desatar. Então, este é contemporâneo, Mm, contemporâneo. Tem que mirar atrás depois, é o uso do infinitivo, certo? Este, usted liei, mm, Ese é cláusula, contemporáneo es é cláusula como de, hablar de un tiempo simultáneo, parece. não, é causa de resultado também. ay, Dios. No, É, me estoy refiriendo al 4, profesor, que ao ese tiempo quatro, contemporáneo, contemporâneo. sí, ese tiempo Quatro contemporáneo es como hablar de un tiempo simultáneo, simultâneo. de una acción que É, um ocurre tempo en el simultâneo. momento. Sim. E este, por exemplo, liei, que é só desatar. Qual seria? Mm, A ver, eh, Seria propósito e pero, também seria resultado, desatar. pero ¿por qué? Si solamente no entiendo. No entiendo, no entiendo. Ay, Mira, tiene ah, que. É uma explicação muito larga, certo? Estas formas acá. sí. De hecho, yo estaba viendo el video hace rato antes de ver la clase y lo paré ahí porque de verdad que es bien largo, hay que verlo con más detenimiento. Então, vocês têm lá a explicação do que é complementária, certo? Propósito, tienes los exemplos, certo? Resultado, por exemplo, aqui, ó, eis, resultado, tá certo? Resultado e também com preposições, com os exemplos. Então, tem que estudar melhor esta parte de infinitivo para compreender estes exercícios, certo? É um exercício muito bueno para gravar, ujú, certo? A hora tem certa dificuldade, tá certo? Isso é compreensível, porque estão conhecendo esse tema agora, não? Bueno, então segue a tradução, né? E com a tradução busca, procura também compreender como se haga, né? Como eu posso a, a, hacer estes exercícios e mirando lá as preposições, certo? ujú, Mirando também los artículos, certo? ujú, Por exemplo, este acá, ó, to és to, certo? E que indica propósito, ujú, certo? Outra ujú, preposição através de, né? E sempre quando usa a preposição tem um to. E ujú, logo o infinitivo. Olha aqui, nai,
Ujú, certo? Então, tem que fazer com os exercícios, pode compreender melhor, certo? Agora é um pouco difícil, certo? Muito bem. ujú. Quem pode agradecer a Deus por esta classe de hoje? Bueno, yo puedo orar. Sim. Padre, te damos gracias por este tiempo de clase. Pedimos que nos ayudes a comprender estas cosas porque no son muy fáciles y necesitamos que tú nos ayudes. Gracias por tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros y Señor, tú síguele dando la gracia a los profesores y también a nosotros, los alumnos, para poder comprender esto y aplicarlo. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno. Amén. Amém. Muitas graças. Deus lhe bendiga. Buenas noches, Dios les Dios le Gracias, bendiga. gracias, bendiga. profesor. Gracias. Oh, gracias a Buenas Tchau, noches a tchau. todos. bendiciones. Bendiciones, hermano Gracias, Mauricio. profesor.